Fala não mais, beleza? Como é que vocês estão, gente? Professor Almir aqui, tá? Eu coloquei algumas questõezinhas para vocês no plural, só que eu selecionei algumas de concurso, apenas três, tá? Que eu achei interessante trazer para vocês, para a gente conversar sobre mais alguns elementos fundamentais do nosso conteúdo, tá bom? Vamos lá. Galera, olha só. Se eu tiver uma música de fundo, eu peço desculpas, tá tendo festa aqui perto da minha casa, tá? Vamos lá. Olha o que a primeira questão fala. Com os avanços da Revolução Industrial e seus desdobramentos educacionais, científicos e tecnológicos, foi ficando claro que o desenvolvimento econômico produz dois efeitos sobre a população. A. Reduz as taxas de mortalidade em geral, a mortalidade infantil em particular, e possibilita o aumento da esperança de vida da população. B. Depois de um certo tempo do início da queda da mortalidade, as taxas de fecundidade também começam a cair, provocando a diminuição do tamanho das famílias. No primeiro momento, existe um aumento das taxas de crescimento populacional, mas com a queda da natalidade, o ritmo de crescimento da população vai se reduzindo, tendendo para a estabilidade. Este fenômeno típico do século XX foi chamado de transição demográfica. Galera, o que é transição demográfica? Preste atenção. Já conversei com vocês bastante sobre isso em sala. Transição demográfica é quando você tem uma inversão da estrutura da pirâmide etária de um país, onde o número de pessoas nascendo é menor do que o número de pessoas que estão vivendo mais tempo. Inclusive, muitas vezes, menor do que a própria taxa de mortalidade desse país. Eu vou explicar o porquê. Veja, em países como na Europa, países como Alemanha, países como França, países inclusive em outros continentes, como a própria China, passa por esse processo, não tão avançado como na Europa, mas passa por esse processo. A Coreia do Sul já vive isso, o Japão já está vivendo há muito tempo isso, que é basicamente o seguinte: há uma tendência global onde os casais não estão tendo tantos filhos ou não estão tendo filhos, né, como ocorria no passado. Em média, os casais estão tendo no máximo 2 filhos, certo? Em países como a Alemanha, que eu acabei de citar, as pessoas não têm filho nenhum. Certo? A taxa de natalidade de lá é negativa, diga-se de passagem. E por que isso acontece? Por aquele motivo que a gente já conversou, né? Dependendo do continente que você vai analisar, os motivos podem variar, certo? Mas como o nosso foco aqui é a Europa, a resposta é simples. As pessoas não estão tendo filhos porque filho é custo, certo? Morar em grandes cidades, em grandes metrópoles, como Berlim, etc., é caro, é bastante caro, gente, certo? E além disso, na Europa as pessoas preferem, né, pegar o dinheiro, a grana delas e investir em qualificação profissional, fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, se qualificar, viajar, comprar iPhone, comprar um monte de coisa que gosta. Então, focam em si, né, e deixam para ter filhos numa idade mais avançada. É comum, por exemplo, que as mulheres na Europa Ocidental tenham filhos aos 40, 45 anos, né? Elas preferem estabelecer uma vida profissional muito bem firmada e depois elas pensam em constituir uma família ali, com filho e tudo mais, certo? Então, essa é a dinâmica presente na Europa. Então, a taxa de natalidade, que é o número de crianças nascendo, está caindo cada vez mais. Porém, as pessoas, ao mesmo tempo, vivem mais tempo. Por isso que eu estou dizendo que o número de pessoas nascendo, que a taxa de natalidade, ela se reduz, certo? Mas o topo da pirâmide, que é o número de idosos de uma sociedade, aumenta muito na Europa. Vem aumentando muito na Europa e em várias partes do mundo, mas principalmente na Europa. Tranquilo? E aí, dentro dessa conjuntura, idosos, inclusive, morrem, né? Em dado momento, falecem. Por isso que é comum que em muitos países da Europa a taxa de mortalidade seja maior do que a taxa de natalidade. Não é que está acontecendo violência civil, um monte de coisa. Não, é simplesmente um cenário onde as pessoas não têm filhos, estão vivendo muito tempo, em dado momento elas morrem. E é isso. Então, a expectativa de vida na Europa, assim como a taxa de mortalidade na Europa, são dois indicadores que estão maiores do que a taxa de natalidade, que é um outro indicador. Esta última tratando especificamente do número de crianças nascendo. Tranquilidade?
Então, dito isso, né, explicado que a transição demográfica é esse processo onde o topo da pirâmide, ou seja, a expectativa de vida fica mais expressiva do que a taxa de natalidade, agora a gente consegue entender, né, esse nosso gráfico. Vamos olhar aqui o gráfico, vamos pegar o título dele primeiro. Europa, população e crescimento vegetativo de 1990 até 2020. Vamos olhar então que nós temos uma coluna verde, onde o título dela é População em Milhões. Do outro lado, uma coluna vermelha escrita Taxa de Crescimento Vegetativo. Almir, o que é crescimento vegetativo? É uma relação entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade, certo? Dentro dessa relação, se a taxa de natalidade é maior do que a taxa de mortalidade, nós temos um crescimento vegetativo positivo. Porém, todavia, entretanto, se os números relativos à taxa de mortalidade forem maiores do que os da taxa de natalidade, aí nós temos um crescimento vegetativo negativo. Tranquilo? Então, agora que a gente olhou para as duas colunas, uma em milhões e a outra em porcentagem, vamos olhar para o gráfico propriamente dito, né? As colunas não, né? As barrinhas verdes, né, representam a população. A gente consegue perceber isso até por conta dessa similaridade de cores, certo? E essa linhazinha vermelha representa a taxa de crescimento vegetativo, que de novo é essa relação entre natalidade e mortalidade. Portanto, vamos analisar aqui. Nós temos que em 1990, para começar a nossa análise, a população europeia era de mais ou menos 721 milhões de pessoas, correto? Cara, e a taxa de crescimento vegetativo, em 1990, a gente pode tentar forçar uma barra, né? Porque a nossa linhazinha está um pouquinho mais próxima de 1995 do que de 90, estava ali, ó, cara, um pouquinho acima de zero. Isso em 1990. Vamos dar um pulo para uma outra barrinha. Vamos olhar aqui para 2005. Em 2005, nós temos ali uma população de 730 milhões de habitantes, mais ou menos, tá? É um pouquinho menos, como a gente consegue perceber pela barrinha, mas é insignificante essa diferença. Agora vamos olhar para essa taxa de crescimento vegetativo, que de novo é a linhazinha vermelha. Cara, está abaixo de 0,1%. O que nós temos aqui? Que é um continente, é uma parte do mundo, que basicamente há muitos anos a quantidade de pessoas ali dentro se mantém mais ou menos a mesma, certo? Em 1990 eram 720 milhões, em 2020 são um pouco mais de 730 milhões. Certo? É muito tempo para um crescimento muito pequeno. E a linhazinha vermelha que vai perpassando todas essas barrinhas nos mostra que a taxa de crescimento vegetativo durante todo esse trajeto também tem uma oscilada muito sutil e basicamente ficou abaixo de zero na maior parte dos anos analisados aqui no gráfico. E a única vez que ficou acima de zero foi algo muito pequeno, abaixo de 0,1%. Tranquilidade? Então esse gráfico aqui é muito interessante porque ele nos mostra de uma forma concreta a transição demográfica da Europa. As pessoas não estão tendo filhos. Beleza? Bora! A evolução temporal dos indicadores representados no gráfico não. E esse não é muito importante. E eu vou direto no gabarito para a gente economizar tempo. Letra C de casa. Não confirma que a condição de bônus demográfico foi iniciada no começo do presente século, certo? Primeiro, porque ele está falando de um cenário onde você tem uma redução da população, então esse bônus demográfico é um pouco deslocado do que a questão quer. E segundo, esse cenário que nós estamos observando aqui nessa questão é um cenário que se inicia desde 1990. 1990 é século XX, certo? E vai perpassando até o século XXI. Então, não, gabarito essa questão, letra C de casa. Beleza? Bora. Segunda questãozinha. Leia a notícia abaixo e responda a questão a seguir. Galera, tem um texto aqui grandão, certo?
Minha dica é que vocês leiam esse texto. Eu só não vou ler por conta do tempo, que eu não quero deixar esse vídeo muito grande para que vocês consigam assistir, tá? Eu vou direto para o enunciado. Sobre a relação entre xenofobia e migração, pausem o vídeo, leiam o texto, tá? Sobre a relação entre xenofobia e imigração, é correto afirmar que a migração de africanos para a Europa é resultado da crise da economia mundial gerada pelos países africanos nos últimos anos. Não. As últimas crises econômicas que aconteceram no mundo não foram geradas por países africanos. B. A migração internacional atinge apenas os africanos devido à xenofobia existente nos países da África. Não. Xenofobia, no que nós estamos estudando, é um fenômeno muito presente no continente europeu. Almir, isso quer dizer que não tem xenofobia em outros continentes? Não, não é isso. É porque na Europa isso é algo muito exacerbado. Vamos lembrar, um dos principais causadores do Brexit foi a xenofobia. Então não estamos falando da xenofobia presente em países africanos. Isso aqui está completamente deslocado. Tá bom? C. A ascensão da xenofobia na Europa surge em função das crises econômicas e do crescimento de ideias racistas na África. Pelo amor de Deus, isso não tem pé nem cabeça. D de dado. A xenofobia não é exclusividade da Europa, embora seja nesse continente onde ela apareça de forma mais evidente. A xenofobia está ligada diretamente às crises econômicas e aos conflitos étnicos e políticos existentes em várias partes do mundo, a exemplo de alguns países da África e do Oriente Médio. Tá? Interessantíssima essa letra B, vamos segurar ela. Xenofobia e imigração andam juntas. Devido às constantes crises econômicas do capitalismo mundial. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porém, são fenômenos isolados, sem nenhuma relação com a situação política ou cultural onde elas se manifestam, pelo amor de Deus, gabarito letra D de dado. Almir, eu não entendi o que isso quer dizer, qual é a relação disso com crises econômicas. Preste atenção aqui no que eu vou falar. Nós conversamos sobre isso em sala, só que é mais um elemento que nos ajuda a reforçar algumas coisas que nós conversamos. Vejam, a Europa é uma parte do mundo onde uma série de preconceitos fazem morada. Eles estão presentes ali, alguns foram criados ali, certo? Isto posto, a gente precisa ter em mente o seguinte: a xenofobia já está presente na Europa. O ódio contra aquele que vem de fora já está na Europa há séculos. Certo? Só lembrar do século XIX, onde você tinha teorias pseudocientíficas formuladas na Europa que buscavam justificar a suposta superioridade racial do europeu frente ao restante da humanidade. É uma completa besteira, mas que no século XIX faziam até congressos financiados por governos na Europa sobre esse tema, certo? Então é desse continente que a gente está falando. Então a xenofobia está lá instalada. Só que, em momentos de crise econômica, todos os preconceitos e outras dinâmicas também que eu não vou entrar agora por conta do tempo, se exacerbam, ou seja, aumentam a sua potência. Veja, um cidadão europeu que simplesmente acorda, trabalha, volta para casa, vai trabalhar, consome, volta para casa, e não está antenado a uma série de elementos que circundam o país dele e a dinâmica da circulação econômica global, não vai ter percepções avançadas quanto a processos que ocorrem. Exemplo prático. Esse europeu, um belo dia, ele perdeu o emprego dele. E dentro desse cenário, onde este indivíduo se vê desempregado e com contas para pagar, ele visualiza centenas de imigrantes chegando no seu país. Certo? E, ao mesmo tempo, ele olha e lembra que todo tipo de preconceito já está ali presente, o que não quer dizer que todo mundo é ruim, não é isso. Mas fazem parte da construção social daquelas populações, certo? E, ao mesmo tempo, você tem grupos políticos notoriamente de extrema-direita
que gritam a todos os pulmões que a culpa para o desemprego que está ocorrendo é do imigrante que está chegando e roubando o emprego dessa galera. E aí você concorda comigo que no momento de desespero, essa explicação casa com uma facilidade muito grande? Veja, eu estou há anos numa empresa, perdi o emprego, uma galera nova está chegando todo dia. Bom, a culpa é deles que me substituíram. Percebe como é um raciocínio simplório, rasteiro, assim, mas que faz sentido? Dentro desse cenário de desespero, em uma parte do mundo que já é envolta de preconceitos, onde a questão racial é muito presente todos os dias. Então, nesses momentos de crise, as pessoas na Europa tendem a migrar, tendem a cair para o lado da xenofobia. Essa semana agora mesmo teve um movimento na Inglaterra de centenas de pessoas nas ruas reclamando da migração. Um claro evento aberto de xenofobia, com centenas de pessoas em praça pública falando para imigrantes irem embora. Certo? Então, é por isso que esse processo se relaciona diretamente com crises econômicas no continente. Tranquilidade? Tranquilo? Gabarito aqui, portanto, letra D de dado. Show de bola, gente? E é aquilo, né? Quando a gente pensa no porquê que a Europa vive novos momentos de desemprego nesse século XXI, essa segunda década do século XXI que a gente vive, mas isso já começa desde antes, a gente tem que lembrar das fábricas indo para a Ásia, buscando a China, por dezenas de motivos. Tem que lembrar de Margaret Thatcher e o avanço do neoliberalismo durante a década de 90 com um lema muito forte do não existe alternativa, certo? Eu vou me alongar um pouquinho nisso agora, porque a gente conversou sobre isso na última aula, e eu quero dar um pouquinho mais de robustez a isso que foi falado, que eu comentei no finalzinho da aula. Veja, Margaret Thatcher e o neoliberalismo na Europa, eles simbolizam o fim do bem-estar social europeu. O que é o bem-estar social europeu? É uma vida, digamos assim, é uma sociedade onde os serviços são de qualidade, onde você não precisa se preocupar com violência, com educação, saúde, com salário, tudo está pronto para que você viva com qualidade. É o estereótipo do país desenvolvido, tá? Porém, na década de 90, com a queda da União Soviética, os Estados Unidos, mas não só os Estados Unidos, né? Margaret Thatcher na Inglaterra, principalmente, né? E Ronald Reagan nos Estados Unidos, encabeçam esse movimento de propagação da ideologia neoliberal pelo mundo, presente até hoje, certo? E o que é essa ideologia neoliberal? O que é o neoliberalismo? É uma perspectiva onde o Estado, o governo, presta atenção, não se entrega, o governo é visto como algo negativo, é visto como algo corrupto, é visto como algo que não sabe gerir o patrimônio público, não sabe investir. Então devemos entregar tudo para a iniciativa privada. Não. O governo não sabe lidar com a infraestrutura de esgotamento sanitário. Temos que entregar para uma empresa privada. Mesmo que essa empresa não seja tão privada assim, muitas vezes é uma empresa estatal, só que de um outro país, né? Que compra a empresa, né, do Brasil, por exemplo. Isso aconteceu em alguns setores da economia. Então é uma perspectiva onde tudo que é do governo é ruim. Portanto, temos que vender todos esses patrimônios para a iniciativa privada, porque ela sim sabe gerir, ela sim é organizada, ela sim é alheia à corrupção. Galera, isso é basicamente ideologia, tá?
Isso é basicamente ideologia. Não é difícil encontrar diversos relatos onde grandes empresas financiam corrupção, né? Então, essa dinâmica, essa perspectiva neoliberal, ela não é pautada na materialidade, ela não é pautada na concretude dos fatos, ela não é pautada no dia a dia, ela é pautada na visão sobre a realidade, percebe? E que, de novo, o neoliberalismo é basicamente uma filosofia econômica que põe que tudo que é estatal é ruim e que, portanto, deve ser privatizado, entregue à iniciativa privada. Tranquilo? A questão é que a iniciativa privada vai querer lucro, certo? Os empresários, as grandes empresas, eles não compram uma empresa estatal porque eles querem dar um impulso naquele setor do país. É uma questão muito simples, é a busca pelo lucro. E não é um juízo de valor aqui, é algo que é concreto. Dessa forma, os preços tendem a aumentar, serviços passam a não ser ofertados pelo governo. E tem outro ponto, que é fundamental. Vem comigo, não se entrega. No neoliberalismo, há uma perspectiva de que é necessário que o governo economize ao máximo os seus recursos. É aquela dinâmica de que o Estado tem que ser mínimo. Ele não pode se preocupar com o fornecimento de serviços para a população, porque na perspectiva neoliberal ele é ineficiente e corrupto. E ele não deve gastar muito dinheiro, apenas com o básico. É óbvio que isso exclui uma série de teorias sobre política monetária, a importância dos bancos centrais no mundo inteiro, uma série de coisas, políticas de controle de inflação, como que aumento da taxa de juros não é a solução. O neoliberalismo ignora todo esse debate e se centra basicamente numa ideia de Estado mínimo, onde tudo que é do Estado é ruim e corrupto e, portanto, deve ser vendido. E, ao mesmo tempo, o Estado não tem que gastar na perspectiva neoliberal. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que, durante a gestão Margaret Thatcher na Inglaterra, os índices de desemprego cresceram assustadoramente. O número de pessoas desalentadas, pessoas que foram para as ruas, aumentou absurdamente. A merenda escolar foi cancelada, certo? Pessoal, o negócio foi tão tenso, que até hoje na Inglaterra as pessoas vão para a rua comemorar o aniversário de morte da Margaret Thatcher. Tranquilidade? Tranquilo? Isso que eu acabei de te falar é fundamental para entender o tema que nós estamos tratando, que é a Europa. E para entender o porquê que hoje a Europa tem países como a Grécia, que a gente falou muito em sala de aula, Irlanda, Portugal, Itália, que não raro vivem crises econômicas. A mais pujante, a mais sinistra nos últimos anos foi a grega. Mas outras nações europeias também ficam ali na malha fina, né? Bambeando. Tranquilidade? Então você teve uma queda do padrão de vida europeu. Almir, isso quer dizer que eles estão vivendo aqui nem na zona norte do Rio de Janeiro? Não, não é isso. Estou dizendo que para os padrões europeus, o padrão de vida caiu muito sim nessas 2 primeiras décadas do século XXI e finalzinho do século XX, ali na década de 90. Tranquilidade? Tranquilão? Maneiro, galera. Próxima questão. Vem um textinho aqui, né? Eu vou ler porque... Não, nem precisa. Eu vou direto para o enunciado, porque eu acho que o enunciado já nos dá muitos elementos. Olha o que ele fala. Apesar de estar localizado em uma latitude elevada,
A cidade de Londres possui um clima ameno devido a... Pessoal, isso aqui é uma questãozinha que eu coloquei para a gente lembrar de alguns elementos, né? Lembra, você já viu em vários anos. Quanto mais perto da linha do Equador, mais quente. Quanto mais afastado da linha do Equador, mais frio. E aí tu vem e fala assim, pô, mas Londres não está perto da linha do Equador, não. Eu concordo. Pô, mas o texto falou que o clima lá é ameno. O que explica isso? Muito simples. Existe uma corrente marítima. Se você não lembra o que é corrente marítima é uma porção do oceano. Existem várias correntes marítimas no planeta, tá? É uma porção do oceano que tem salinidade diferente, direções diferentes, características diferentes, certo? Então, no oceano, literalmente, tem partes dele que se direcionam para outras direções quando pensamos para o conjunto das águas dos oceanos, certo? Que tem temperatura diferente do que o seu redor, tem salinidade diferente, tranquilidade? Então, tudo isso, né, nos ajuda a compreender que essas correntes marítimas influenciam os climas de várias regiões do planeta. Por quê? Porque as correntes marítimas, e presta atenção nisso, elas carregam com elas as características dos locais onde elas foram formadas. Então tem uma corrente marítima que se chama corrente do Golfo do México. México é quente. Então essa corrente marítima será quente. E adivinha por onde essa corrente marítima passa? Ela pega Espanha, ela pega Portugal e também, mais ao norte, ela pega Inglaterra, principalmente Londres, que é a cidade cobrada aqui na nossa questão. Tranquilidade? Então agora vamos ler as alternativas. Devido a massas de ar quente, não, porque não é massa de ar. Altitude baixa, também não. Vegetações abundantes, não tem nada a ver. Topografia acidentada, não. Opa! Corrente oceânica quente que leva calor dos trópicos ao norte da Europa. Gabarito, letra E. Não tem nem muito mais o que pensar, tá? Pessoal, 3 questões importantes. Deu pra gente falar de bastante coisa aqui fundamental sobre a Europa. Gente, arrebentem nessa prova de vocês, nessa somativa, essa processual tá tranquilo, tá? Façam os exercícios que eu coloquei no plural para vocês, com gabarito. E vejam esse vídeo aqui, que com certeza vocês vão mandar muito bem. Beijo no coração, nós estamos juntos. Fui!